Irmãos queridos, eu vou pedir para a gente não demorar muito tempo depois, porque as pessoas estão me esperando lá embaixo para me levar para o hotel. Mas vai dar tudo certo para fazermos a parte de hoje. Hoje nós estamos começando um outro profeta menor, o profeta Malaquias. Antes de nós começarmos o livro, vamos ver alguma coisa sobre o livro. O objetivo da profecia de Malaquias é obter reformas das condições religiosas e sociais da nação. Um outro objetivo que nós percebemos perfeitamente é levar o povo a dignificar o nome de Deus de acordo com a lei de Moisés. E porque o povo caiu na indiferença, no ceticismo, na falta de zelo, até escarneciam do culto com atitudes deles, não com palavras, mas do modo como eles se comportavam, era uma atitude de quem estava escarnecendo. Também estava acontecendo ali casamentos com mulheres pagãs. Havia ali o adultério, perjúrio, a opressão aos pobres. E Malaquias, nós vemos aqui no seu livro, ele acusa sacerdotes que se enfadaram dos seus deveres religiosos, que eram indiferentes à mordomia e às finanças do templo. Então, nós vemos aqui que ele acusa os sacerdotes pelo seu desmazelo. O livro todinho nós percebemos claramente a ideia de arrependimento em todos os trechos. O primeiro oráculo é sobre a eleição. O capítulo 1, ele vem logo falando do privilégio do imorredouro amor divino por Israel. Nós vemos aqui no capítulo 1, 2 e 3, ele diz... O livro começa com uma palavra muito forte. A palavra é sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, é uma profecia forte, intensa, profunda. Nós vamos ver. O primeiro problema é a falência do sacerdócio. O segundo é o casamento misto, casamento com mulheres estrangeiras. Eles, os sacerdotes, deixavam ou divorciavam suas esposas judias. E o terceiro problema é que o povo de Israel estava negligenciando o dízimo e a oferta. Nós vamos ver isso e não vamos gostar do que está escrito. Malaquias é um profeta que ele desce, ele cerra, ele fecha a cortina do Antigo Testamento. Ele é o último livro do Antigo Testamento. Ele é o último numa longa sucessão de profetas que anunciaram a vinda do Messias. Malaquias é a última voz. É assim como se um locutor de rádio viesse anunciando: ei, eu sou a última voz. A próxima voz que vocês vão ouvir é de João Batista, daqui a 400 anos. Ele é um profeta muito interessante, mas pouco se sabe a respeito do profeta Malaquias.
O seu nome significa mensageiro, no sentido de anjo. É sempre melhor conhecer a mensagem do que a vida do mensageiro. A mesma coisa acontece nos evangelhos, quando muitas pessoas reclamam que Marcos não dá a genealogia de Jesus. A razão é que cada um dos 4 evangelhos apresenta Cristo de maneira diferente. Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus Cristo como rei. Então, se ele é rei, ele tem que estar na linhagem de Davi. Por isso, o livro abre com livro da genealogia, da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Você lê lá em Mateus 1, no versículo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, quer dizer, apresenta na linhagem de monarca. Quando nós chegamos no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Por isso, o servo só tem que servir. Sua história não é importante. A história da vida do servo não é importante. Assim, não tem importância não sabermos muito sobre a vida de Malaquias. Ele escreveu no ano 397 antes de Cristo, mais ou menos. Ele, Malaquias, profetizou no tempo de Neemias, no tempo de Ageu e de Zacarias. A importância não é o mensageiro. O importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem. E ele usa o termo mensageiro 3 vezes e faz 3 referências significantes e tremendas a outros mensageiros nos livros, no livro dele que nós vamos ver. Em Malaquias 2, no versículo 7, ele se refere a Levi como mensageiro do Senhor. Ele anuncia João Batista com meu mensageiro, em Malaquias 3, versículo 1. A terceira referência ao mensageiro é a Cristo, o mensageiro da aliança. Malaquias, ele adota um método de perguntas e respostas que nós vamos ver durante o estudo do livro. Primeiro, ele faz uma declaração ou uma interrogação feita por Deus a Israel. Aí, ele leva Israel a responder, na maioria das vezes, com sarcasmo sofisticadíssimo, o que é arrogância profunda. É um insulto de Israel para com Deus. Então, vem a resposta de Deus. É Deus que tem o senso de humor. Você vai ver isso o tempo todinho. Esse é o método, esse é o estilo do profeta Malaquias na sua profecia. Ele vai lidar, e nós vamos ver, com os mesmos problemas que Neemias lidou. Tem pouco tempo que nós estudamos Neemias. Foi logo antes de Jonas. E isso prova que os dois viveram na mesma época. Agora, eu queria ler o capítulo 1, versículo 1, onde está escrito assim:
sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. O julgamento que vem sobre Israel é sobre as 12 tribos que tinham voltado do cativeiro e também aos que não voltaram. Nós vemos que esse povo passou bastante tempo no cativeiro. E quando eles voltaram, eles tinham adquirido a cultura, os modos dos povos, dos lugares aonde eles vieram. Eles tinham uma outra visão. Eles se misturaram. E, por isso, vem essa palavra forte. É uma sentença que é pronunciada contra Israel. Então, nós não podemos esperar que seja um livro de palavras doces. Não, é um livro muito forte. Eu vou ler os versículos agora 2 e 3, onde está escrito assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó. Porém, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aqui nós vemos amar a Jacó e detestar Esaú. Como será que o povo vai responder a essa afirmação? Voltaram do cativeiro em prosperidade e reconstruíram o templo. Voltou a adoração, mas a adoração era superficial, com aqueles rituais vazios. Aparentemente, tudo estava bem, mas era um grupo sarcástico, supersticioso e sofisticado. E Deus diz, eu vos tenho amado. E eles respondem com muita arrogância, com muita autossuficiência. Em que nos tens amado? Nós vemos, assim, a audácia da resposta. Parece que Deus deve alguma coisa a esse povo. Parece que Deus está em débito. Parece que Deus tinha obrigação com eles. Deus procura provar isso com fatos, comparando com a descendência de Esaú. Eles estavam, sim, duvidando do amor de Deus, e Deus só declara isso quando Esaú e Jacó se tornam duas grandes nações, uma longa história para provar. Porque Deus sabia o que estava no coração de Jacó, o desejo por Deus. A história vai provar que Deus amou Jacó. Nós estávamos agora nessa última viagem em Petra, na Jordânia, e nós fomos ver toda a civilização de Esaú, e nós vemos que aquilo se tornou realmente morada de chacais. Se tornou tudo pedra, é tudo rochas, são moradas dentro das montanhas, moradas dentro de buracos, de crateras que eles abrem nas rochas, lá em Petra.
E quando Deus diz, eu vos tenho amado, eles respondem com tanta arrogância e Deus vai provar para eles o que é que o seu amor pode produzir. Nos versículos 4 e 5, Deus diz, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Nós vemos aqui que depois do julgamento de Edom, Edom é Esaú, eles nunca mais retornaram. Acabou a nação. Deus está mandando olhar a história. Quando nós pensamos nisso, hoje você sabe aonde está Israel, você conhece a história de Israel, conhece a prosperidade de Israel, em qualquer lugar você encontra judeus, mas onde está a descendência de Esaú? A história nos mostra que Esaú deixou de existir. Como Deus diz, acabou como nação. Nós precisamos aprender a olhar um pouco para trás e fazer comparações. Quantas das pessoas que para trás não acreditaram em nós, não acreditaram no nosso trabalho, acharam que nós não iríamos para frente, que não valia a pena crer nesse Deus. Para onde foram essas pessoas? O que foi feito delas? Às vezes pensamos que Deus não está pronto para socorrer, mas nós precisamos dar atenção ao que se faz com o Filho de Deus. Deus provou que ele amou a Jacó e detestou a Esaú. No versículo 6, está escrito assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Olha, nós precisamos ver que agora Deus chama de filha a nação. Nem Davi ou Moisés, Deus chamou assim. A relação de Deus com Israel é uma relação de pai para filho. Ele está dizendo, se eu sou pai, vocês são filhos. Cadê a honra que vocês têm para mim como pai? Por que será que Deus chega ao ponto de querer ser nosso pai? O que ele está querendo de nós é que tenhamos com ele uma relação de filhos. E quantas vezes nós esquecemos disso? Os sacerdotes que desprezais meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Eles pensam levianamente, cotidianamente. Eles pensam assim, mas nós temos feito um culto lindo.
As moças dançam no culto. Nós compramos instrumentos ótimos. Nós temos os melhores aparelhos de ar-condicionado. Nossas cadeiras são de primeira. O púlpito é lindo. A decoração é maravilhosa. O som, a palavra. Então, como que nós temos desprezado? O que você diz? Então, ó Deus, o que você está dizendo? Por que você diz que nós desprezamos? Afinal de contas, o que é mais que o Senhor quer de nós? Nós lembramos que, naquele tempo, o filho honrava o pai. Se nós estivéssemos em Jerusalém, nós veríamos os sacerdotes da época trazendo sacrifícios, praticando os rituais, demonstrando os seus atos religiosos, impressionando a todos com seus atos piedosos. Qualquer pessoa diria que eles eram santos, mas eles estavam longe de Deus. E Deus diz que eles oferecem pão imundo sobre o altar, profanando, porque para eles a mesa do Senhor é desprezível. Quantas vezes nós temos visto hoje cultos maravilhosos, congressos fora do comum, eventos riquíssimos, pessoas que se dedicam a isso, que trabalham só para isso. E nós pensamos, puxa vida, que ministério lindo! Pessoas devotadas, entregues à adoração. Meus irmãos, Deus diz lá em Samuel, o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, olho o coração. Nós precisamos adorar a Deus e trabalhar para Deus, olhando do coração, porque é lá que Deus está olhando. Deus não está interessado com os nossos rituais. Deus não mandou seu filho porque ele não tem coisas bonitas lá no céu. Deus não mandou seu filho porque os anjos se vestem mal. Não. Deus mandou seu filho porque ele quer ser amado com o nosso coração e não com a nossa aparência. Nós vemos aqui, no versículo 7, ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha, como poderia isso acontecer se eles trabalhavam no templo diariamente? O trabalho do sacerdote era no templo. Ele não trabalhava em outras coisas. Se sentiram ofendidos quando Deus diz que, pela atitude deles, eles diziam que a mesa do Senhor é desprezível. E eles pensavam, como que Deus pode nos acusar de uma coisa dessa? Parece até que Deus não sabia o que estava falando. Por isso, Deus diz, vocês pensam que a mesa do Senhor é desprezível. Ele diz, vocês pensam.
Deus está falando de alguma coisa que se passa no coração deles. Deus está trazendo à tona aquilo que está dentro do coração. Deus vê, mas o povo não está vendo. Tudo isso, eles não disseram com palavras, mas com ações. Ações. Nós precisamos saber se as nossas ações estão diante de Deus ou se elas são apenas diante dos homens. Porque muitas vezes queremos impressionar. A Deus não impressionamos. A Deus não impressionamos, porque Deus vê o coração. Os sacerdotes deviam fazer um ritual belíssimo, mas para Deus, no coração deles, a mesa era desprezível. Esse povo, meus irmãos, voltou do cativeiro, estava feliz, estava próspero, estava autossuficiente. Eles agora tinham o templo, eles agora tinham os sacerdotes, eles tinham os rituais, mas estavam longe de Deus e, por isso, eles se tornaram insolentes. Estavam de barriga cheia. Aquilo que aqui nós dizemos, estavam metidos. Eram a classe A. Estavam cheios com a prosperidade. Estavam ricos. Nós vemos que isso, quando eu pedi à pastora que talvez fosse bom fazer Malaquias, que tem só 4 capítulos, e nós precisamos terminar até dezembro, é porque é a mesma situação de hoje. É a mesma situação de hoje. O povo que serve no culto, um povo sofisticado, eles fazem as coisas para agradar a igreja. Mas será que estão agradando a Deus? Será que Deus tem se agradado do nosso culto? Às vezes nos esquecemos que desde toda a eternidade Deus criou seres espirituais para adorá-lo. Deus criou anjos e arcanjos, querubins e serafins, seres espirituais que o adoram. Deus está sendo adorado continuamente desde toda a eternidade. Quando nós começamos o nosso culto a Deus, nós invadimos um culto que está acontecendo. Nós entramos nesse culto porque nós vamos adorar ao mesmo Deus. Aí nós fazemos o nosso culto, por isso precisamos prestar bem atenção ao que fazemos e ao que dizemos durante o culto. Depois nós saímos do culto e o culto continua. Nós vamos para a nossa casa, mas o culto continua. E Deus olhou o nosso coração e Deus viu quem é que realmente está cultuando a Ele. E Deus viu o grupo encarregado da adoração. E Deus viu o coração do pregador, o momento da oferta. Deus viu, porque não há nada que se passe escondido na presença de Deus. No versículo 8 está escrito: quando trazeis animal cego
para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. É lógico que Deus aqui está se referindo aos sacrifícios de animais. Nós lemos lá em Deuteronômio 15, e eu vou ler para vocês, Deuteronômio 15, no versículo 21, muito claro. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Quando você dá roupa usada para as missões, não ache que é grande coisa, viu? Você chega lá no seu armário, tira tudo que não serve mais. Às vezes você dá roupa rasgada, roupa que quebrou o eclé. Morreu alguém na sua família, deixou roupa suja de sangue, você faz uma trouxa e manda. Eu estou lhe dizendo porque eu já recebi. Porque fazem assim comigo. Irmã, está aqui umas roupas para a senhora dar lá no Morro Dona Marta. Quantas vezes da minha mão foi direto para o lixo? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de dar roupa rasgada, suja, para os outros. E acham que estão fazendo uma grande ação. Eu me lembro do dia que uma mulher ligou para mim dizendo que tinha uma doação de farinha láctea para as minhas crianças, meus irmãos. Eu tinha um Gol nessa época. Eu parti com esse Gol para lá, para Barra. Enchi o carro de caixa de farinha láctea. Voltei para o Morro Dona Marta feliz, eu cantava de alegria, porque eu nunca tinha dado farinha láctea para as minhas crianças, porque é muito caro. Quando eu cheguei lá, feliz da vida, a farinha láctea tinha vencido há 6 meses. Eu fiquei tão revoltada. Eu fiquei com tanta raiva. Eu mandei as meninas botarem tudo na caixa de novo, botei dentro do carro e voltei lá. Fui. Peguei um trânsito horrível de Botafogo para Barra. Cheguei lá, chamei o porteiro e disse para ele, sabe aquelas caixas que eu levei, eu trouxe de volta. Ah, mas a dona fulana não está aí, mas eu vou deixar aqui. Tirei tudo, botei lá na portaria. Diga para ela dar para os netos dela. Porque os netos dela têm plano de saúde, se adoecerem, eles têm médico para ir. Minhas crianças não têm. Diga para ela, quando tiver porcaria, para ela dar para os filhos dela, para os netos dela, não mandar para as minhas crianças, não. Que oferta é essa? Disse desaforo. Se aquela mulher estivesse lá, ela tinha ouvido muita coisa. Fiquei muito bravo. Eu não admito que se dê uma oferta dessa, porque eu sei que crianças Deus botou na minha mão. Isso é um absurdo. Chega na hora do Natal, você limpa o guarda-roupa dos seus filhos, compra tudo novo,
e manda a roupa velha para o filho da empregada. Mas que presente de Natal maravilhoso para você, filha de Deus. Você pode, durante o ano, dizer, fulana, meu filho cresceu, as roupas dele estão se perdendo. Você não quer levar para o seu filho? Mas no Natal, que vergonha. Vá na loja, compre uma roupa boa, completa, meia, tênis, cueca, blusa, bermuda. Dê para o filho de uma pessoa que trabalha com você. Ela precisa do seu dinheiro, ela precisa trabalhar, mas você precisa de alguma pessoa que trabalhe para você. É a mesma mentalidade aqui. É essa mentalidade. Não presta, eu vou dar lá na igreja. Não é? A oferta tem que ser o melhor, porque a oferta é representação de Jesus, o Cordeiro perfeito. Qualquer oferta imperfeita era um insulto a Jesus. Vou lhe dizer, a oferta é a cara do ofertante. A sua oferta parece com você. Olha o que está na Bíblia. De Abel e de sua oferta agradou-se o Senhor. De Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Então, Deus primeiro se agrada de Abel e, por isso, se agrada da sua oferta. Deus não se agrada de Caim e, por isso, não se agrada da oferta dele. Eu sei a história de um homem rico que tinha um bezerro premiado. Esse bezerro dele tinha ganho muitos prêmios em competições. E um dia, ele pegou esse bezerro e levou, botou em cima do carro aberto, com o nome do bezerro, e levou para dar de presente na igreja. Entregou o bezerro. Mas o veterinário tinha provado que o bezerro estava com uma doença mortal. Ele, diante de todo mundo, fez uma grande obra, ele deu um bezerro premiado. Deus sabia que ele estava dando aquilo porque não prestava mais. Deus conhecia o coração dele. Quantas vezes fazemos isso? Não é? O que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, no versículo 5, é que nos últimos tempos os homens terão forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. É como botar margarina no pote de manteiga, ela continua sendo margarina. O pote é de manteiga, mas ela continua sendo margarina. O que Deus, meus irmãos, está falando aqui é de um sinal vermelho. A profanação do santuário hoje é pior do que a que está lá na rua. A profanação das coisas de Deus dentro do templo hoje é pior do que a profanação que está lá na rua. Podemos dizer, eu nunca trouxe animal com defeito. O que Deus está dizendo aqui é: apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável com esta oferta que tu entregas? Com esse tipo de oferta que você traz? Que coração você está trazendo para ofertar a Deus?
Qual é o coração que você está trazendo? Se você paga mais de impostos do que está gastando para o reino, é uma vergonha, é uma hipocrisia. Se você gasta mais pagando impostos para o governo do que você gasta para o reino de Deus, isso é uma hipocrisia. Olhe a sua vida como está. Faça um raio-x da sua vida. Esse livro de Malaquias não é um livro fácil. Aqui Deus repreende sacerdote. E quem é você? A Bíblia diz que Jesus, lá na cruz, nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Sacerdote hoje é você. Os israelitas do tempo de Malaquias, quando tinham um animal com defeito, logo levavam para o templo. Esta é a nossa oferta de hoje. Sabia? A nossa oferta de hoje. Porque o coração deles era poluído. A oferta era poluída. Hoje, o nome de Deus não é grande entre as nações, porque a nossa preguiça, o nosso tédio, a ambição, queremos fama, queremos pregar bonito para as multidões, nós queremos ser admirados, nós queremos ganhar pontos, muitos seguidores, brigamos por isso e pregamos para ganhar seguidores. Será que o objetivo da palavra de Deus é esse? Será que nós podemos usar o nome de Deus, a palavra santa de Deus, o evangelho eterno, com essa intenção? Deus é que vê a intenção do meu coração, não é o pastor. Esse livro de Malaquias, que nós começamos hoje, é um livro que nos leva a uma reflexão. Nos leva a pensar como está a nossa vida diante de Deus. Durante todo o tempo, meus irmãos, que nós vamos estar estudando esse livro, eu gostaria que você começasse a olhar como está a sua vida diante de Deus. Comece a olhar para Deus como aquele que vê o seu coração. Aquele que está vendo você lá dentro todo o tempo. Vamos aproveitar essas semanas de estudo de Malaquias para desenvolver a consciência de que Deus está nos vendo por dentro. Que Deus está vendo a nossa intenção. Que Deus está interessado no nosso coração. Deus não precisa de nós. Ele diz assim, olha aí, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem eu olharei é este, o abatido de espírito que treme da minha palavra. Quando Deus, por boca do profeta Malaquias, recrimina Israel, sentença. Olha a palavra primeira dessa profecia. Sentença. Não é uma coisa fácil. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A sentença não é pronunciada por Malaquias. A sentença é pronunciada pelo Senhor.
por intermédio de Malaquias. É simplesmente Deus que está falando durante toda essa profecia. Esse livro de Malaquias é uma sentença. Se Deus pronunciou essa sentença contra Israel, não é um Israel país, é uma condição de vida que estava daquele jeito. Será que não é a mesma condição de vida de nós hoje? Eu, por hoje, encerro aqui, pedindo aos irmãos que comecem a pensar e a ler esse livro com cuidado, porque é o nosso último estudo longo deste ano, mas tem que ser proveitoso para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.